A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para a minha família e para todas as famílias. Deus abençoe a vida de todos vocês na noite deste dia. Mais uma vez, venho aqui com meu coração agradecido diante do nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito em minha vida, por essa oportunidade que o Senhor me concede a mim e todos nós. Aleluia! O Senhor nosso Deus nos chamou para este tempo esse em que a palavra de Deus está se cumprindo. Vivemos tempo de cumprimento das profecias bíblicas. Aleluia! Estamos vivendo as últimas horas da igreja de Cristo aqui na terra. É tempo de nós ter uma vida de santidade, uma vida pautada na palavra de Deus. O Senhor virá em breve para arrebatar a sua igreja. O mundo está entrando em colapso. Cada dia que se passa, nós ficamos meio que assustados com os acontecimentos em toda a terra. Tudo que está acontecendo na terra é as profecias bíblicas se cumprindo. Deus, ninguém pode pegar o nosso Deus de surpresa, ninguém surpreende a Deus. Ele é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Por isso, amado irmão, amada irmã, é tempo de reserva, é tempo de preparação, porque Jesus vem a qualquer momento. Aleluia! Mas enquanto nós aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preparados com azeite, com reserva, que simboliza o Espírito Santo, nesse tempo nós precisamos falar do grande amor de Deus para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, para aqueles que não têm esperança de vida eterna. Aleluia, bendito seja Deus. Meus irmãos, o mundo vai entrar em colapso, mas eu acredito que antes desse mundo entrar em total colapso, Jesus virá para arrebatar a igreja. O Senhor virá para tirar os santos da terra. O Senhor virá para nos buscar. Por isso é tempo de despertar. É tempo de nos levantarmos. A humanidade vive assustada. Muitas pessoas com medo. Chegamos a uma época que não dá para confiar em ninguém mais. Muitas pessoas sendo influenciadas por espírito maligno. O adversário das nossas almas tem tomado a mente de muitas pessoas. Por isso nós, como igreja, como filhos e filhas de Deus, devemos viver uma vida de constante oração, de consagração, de busca incessante pela presença de Deus. Muitas pessoas amedrontadas, muitas pessoas com medo, mas nós que servimos a Deus não devemos nos amedrontar, mas confiar no Senhor, entregar a nossa vida a Ele sem reserva, nos entregarmos ao nosso Deus, corpo, alma e espírito, para que o Senhor venha nos usar nesse tempo, para socorrer aqueles que estão em aflição, socorrer aqueles que estão amedrontados com as ameaças do inimigo. Vivemos um tempo em que os hospitais psiquiátricos não têm vaga, de tantas pessoas que estão internadas, tantas pessoas dopadas por medicamentos. E muitas das vezes essas pessoas que estão internadas lá não é nem porque ela é uma doença física, mas são doenças espirituais. São espíritos malignos que têm oprimido essas pessoas. Por isso nós, como igreja, temos uma obrigação
de nos enchermos do Espírito Santo. Porque somente uma igreja cheia do Espírito Santo vai poder avançar nesse mundo tenebroso. Aleluia, porque um crente cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, o inimigo tem que sair da frente. Um crente cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, o inimigo tem que abrir caminho para ele passar. Porque o Senhor Jesus nos disse que ele nos deu o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada nos fará dano algum. Por isso precisamos viver uma vida de oração, de constante oração, uma vida de consagração. Louvado seja Deus, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos entregou, a missão que Ele nos confiou, de pregar as boas novas de salvação, de levar a mensagem de salvação ao mundo que não tem esperança, aleluia, ao mundo que está em treva. A humanidade está em treva, em densas trevas. Somente a igreja está na luz que é Cristo. Aleluia. E Jesus nos compara como luz para o mundo e sal. Esse mundo só não está em total decomposição porque ainda há um povo aqui na terra. Um povo que anda na contramão do mundo. Um povo que não se conforma com este mundo, com os prazeres deste mundo. Este povo somos nós, a igreja. Um povo que vivemos na contramão do mundo. Um povo que não amamos o mundo nem os seus prazeres. Aleluia. Jesus disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós, como igreja, nós não amamos o mundo, mas amamos as vidas, as almas que estão no mundo, e nós como igreja temos que arrebatar algum do fogo, e para nós arrebatar algum do fogo, somente com o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Por isso temos que ter uma vida de santidade, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos entregou. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Mas antes de orar, eu quero ler aqui uma palavra para a nossa meditação, que é o Salmo de número 42. É um dos salmos de Davi. Glória a Jesus. Você pode abrir a Bíblia comigo e ler esse salmo, Salmo 42. O tema do salmo é a alma nela por servir a Deus no templo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Portanto, me dize constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataduras. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afronta os meus adversários. Quando todos me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus.
pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Salmo de Davi. Aleluia, glória a Jesus. Davi inicia o seu salmo falando que como o servo brama pelas correntes da alma, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a alma dele suspirava por Deus. Ele declara dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia! Davi passava pelo momento delicado na sua vida, ao ponto dele dizer que as suas lágrimas serviam de mantimento de dia e de noite. Mas em tudo isso ele dizia que os seus inimigos falavam: onde está o teu Deus? Zombavam ele. E muitas das vezes é isso que acontece quando passamos por luta, por dificuldade. Os nossos inimigos dizem também: onde está o teu Deus? Você não é crente, você não é cristão. Por que você está passando por isso? Aleluia! A ponto de afrontar Davi como nos afronta, dizendo: onde está o teu Deus? Mas quando nós passamos por esses momentos delicados, não devemos nos esquecer que o nosso Deus está no controle de tudo. Ele está no lugar que sempre esteve, no seu trono. Aleluia, glória a Deus. Quando eles zombavam de Davi, Davi não revidava, mas ele estava sempre em oração. Ao ponto dele dizer: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? A alma de Davi estava abatida e ele começa a conversar com a sua alma. E muitas das vezes a nossa alma também se angustia com coisas que acontecem na nossa vida. Aleluia. Davi disse para a sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi tinha certeza. Ele conversava com a sua alma que ele ainda ia louvar a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E no verso 11 ele termina esse salmo dizendo: mais uma vez, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? A alma de Davi estava perturbada, mas ele ordena a sua alma: espera em Deus. Aleluia. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, talvez esteja passando também por um momento delicado na tua vida, de tristeza, de angústia, a ponto da sua alma se perturbar. Mas converse com a sua alma, lembre para ela que em Deus há esperança. Porque Davi, mesmo passando por esse momento, ele fala para a sua alma: espera em Deus. E ele diz para a sua alma: ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O Senhor virá, aleluia, para socorrer aquele que espera nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Davi, o salmista Davi, ele expressa a angústia e o anseio profundo da alma dele por Deus. A alma dele tinha sede de Deus. Glória a Deus. A alma de Davi clamava, aleluia, por Deus, como uma corça sedenta clama por água. Aleluia. Davi chega a questionar sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Aleluia, glória a Deus, porque ele passava por um momento de grande tristeza, desânimo. Aleluia. Mas ele sabia que ele podia esperar em Deus. Davi também sofre com opressão e escárnio de inimigos que perguntam para ele: onde está o seu Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Davi confiava inteiramente no Senhor nosso Deus. Aleluia, apesar da dor, ele exorta-se a esperar em Deus, reafirmando que ainda o louvaria, pois ele sabia que Deus era o seu auxílio e que Deus não ia desamparar ele. Louvado seja Deus. Ele sabia que Deus é o verdadeiro socorro e a fonte da alegria adoradora. Glória a Deus por isso. Aleluia, se anime. Espere em Deus. Esse momento de angústia vai passar.
Aleluia, esse momento que você está passando agora, aleluia, vai passar. Glória a Jesus, o Senhor virá, aleluia, em teu auxílio para te dar a vitória. Mas espere em Deus, aleluia, porque o Senhor, aleluia, colocará um novo cântico na tua boca. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Deus, uma vez mais, Senhor, eu me ponho de joelho, Pai, nesta noite, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de colocar os meus joelhos em terra, Pai, para orar, para falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor me concede a mim. E todos esses meus irmãos e irmãs, Senhor, que vão orar comigo, Pai, que vão dobrar os seus joelhos, Pai, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à zombaria, os escárnios, as perseguições, Senhor, as angústias. Meu Deus, nós confiamos em Ti. E assim como Davi questionou a sua alma, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba, minha alma? Espera em Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que quando nós esperamos no Senhor, o Senhor virá em nosso socorro. Todos que esperaram em Ti não foram decepcionados. Todos que esperaram em Ti não foram frustrados. Todos que esperaram em Ti tiveram vitória. Por isso nos ajuda a esperar em Ti. Ajuda este irmão, ajuda esta irmã. Ajuda este filho, esta filha. Ajuda esta família. Ajuda a minha família. Nos ajuda a esperar em Ti. Porque o Senhor é o nosso auxílio, nosso libertador. Pai querido e amado. E também, Senhor, assim como Davi tinha sede, como ele almejava pela Tua presença, como a alma dele tinha sede pelo Senhor. Pai querido e amado, que a nossa alma venha ter sede. Aleluia, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que derrama água sobre o sedento. E esta água, Senhor, é o Teu Espírito Santo. Aleluia, como está escrito no Salmo 46, que o Senhor diz que o Senhor é o Deus que amassura, manalabaia, que alegra a cidade de Deus, alegra esse coração triste, esse coração ferido, esse coração abatido, Senhor, este homem, esta mulher, que já não tem mais esperança, Pai, mas que através dessa oração, meu Pai, que através da Tua palavra, Senhor, que a esperança venha chegar no coração dele, no coração dela. Pai, em nome de Jesus eu estou orando. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Vivemos em um mundo que machura manalabaia. Senhor, a humanidade já não tem mais esperança. Muitos já perderam a esperança, mas nós esperamos em Ti. Porque, Senhor, Tu és a nossa esperança, a esperança da vida eterna. Pai querido e amado, eu oro, Pai, para que o Senhor nesta hora venha quebrando o arco do forte, venha desfazendo as artimanha do maligno, venha nos cobrindo, Senhor, com o Teu precioso sangue, venha cobrindo a minha família com o Teu sangue, venha cobrindo a família deste irmão e desta irmã, Pai querido e amado, e venha trazendo esperança e derramando sobre o triste, sobre o abatido, sobre o desanimado, Senhor, o óleo da alegria, alegria da Tua salvação. Pai querido, eu oro por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs, por todas as famílias, pela minha família, Deus, que estão inscritos nesse canal. Pai, onde chegar essa oração, essa palavra de reflexão, que chegue a Tua presença, que chegue o Teu refrigério, que chegue o Teu livramento, que a Tua mão, Senhor, se estenda, meu Deus, para repreender todo o mal, para repreender todo ataque do adversário, que o Senhor nos faça invisível aos olhos do inimigo. Pai querido, que o Senhor faça o inimigo recuar, que o adversário da nossa alma não tenha êxito nos seus planos, nos seus projetos, porque o Senhor é o Deus que frustra os planos do inimigo. Meu Deus, repreenda agora todo plano,
todo projeto macabro das trevas seja anulado. Pai, seja anulado pelo poder do teu nome, e que o Senhor venha guardar, Senhor, as nossas vidas, debaixo do teu sangue. Guarda a minha família, guarda as famílias, guarda este irmão, esta irmã, guarda nossas vidas, protege as nossas casas, Senhor, protege do homem mau, do homem sanguinário, protege do destruidor, Senhor, dá livramento, passa o teu sangue nos umbrais das nossas casas, Senhor, assim como lá no Egito, quando o Senhor disse para Moisés falar para o povo hebreu, matar um cordeiro e passar nos umbrais das suas portas, porque o destruidor ia passar no Egito, e somente na casa que tivesse o sangue nos umbrais, que ia ser poupado, e assim eles fizeram, Senhor, quando o destruidor passou. Ah, Senhor, teu povo, Deus, não foi destruído. Pai, assim em nossos dias nos protege, passa o teu sangue sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre a nossa vida, Pai querido e amado, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória, e nós cremos, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor está mandando, meu Senhor, agora, os teus anjos para guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Senhor, eu oro por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, nos hospitais psiquiátricos, em todos os hospitais. Senhor, visita, Senhor, o encarcerado, visita o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão, Deus, o desvalido, aquele que precisa, Senhor, do teu auxílio. Todos nós precisamos de ti. Somos dependentes do Senhor, meu Pai. Tu és o ar que respiramos, a razão da nossa vida, da minha vida. Por isso, Senhor, os nossos olhos estão voltados para o Senhor, esperando em ti. A nossa alma espera em ti, Senhor. Assim como Davi disse, porque te abato a minha alma e porque te perturba dentro de mim, espera em Deus. A minha alma espera em Deus, a alma deste irmão e desta irmã também. Espera em ti, nós esperamos em ti, Senhor, porque eu creio que o Senhor chega no tempo oportuno, que o Senhor chega no dia de hoje para dar vitória, para operar o milagre e para desfazer todo o mal. Senhor, assim eu oro nesta noite e te agradeço, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.